Então, para encerrar. Agora esta chamada está sendo gravada. Gente... Amém. Olha aí, Batista. Soberano Deus, Pai, obrigado por tudo, Pai. Pedimos perdão pelas nossas falhas, que o Senhor abençoe essa live. Abençoe a vida do pastor Lucas, Pai. Usa ele como vaso de honra para a palavra do Senhor da nossa vida. E que venha sair da boca dele, que seja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, obrigado. Amém, 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 glória a Deus. Então, irmãos, agora nós vamos entrar nos 7 dias da criação. Eu estava pensando também em trazer um estudo bíblico mostrando por que Davi foi tão tentado por causa do faraó, né? Que tem um estudo aqui que dá para fazer sobre batalha espiritual, só a vida de Davi e de Salomão, que ele é muito perseguido espiritualmente pelo Egito. Eu acho que ou os profetas sabiam, e ele nem desconfiou que aquela tentação com a Betseba lá foi mandada pelo faraó do Egito. E tem outros assuntos para tratar também. Eu estava lendo sobre a batalha espiritual desde a época de Josué, né, nas infiltrações do inimigo do povo de Deus. Tem vários temas para nós tratar, para botar para fora mesmo essas batalhas que a gente aprende, né? Aprende com os que os outros já passaram, né? Então, ó Senhor Deus, dá um unção agora para nós conversar sobre esse assunto. Então, nós vamos entrar agora no primeiro dia da criação. Eu tenho que falar umas coisas aqui antes. É o seguinte. Deus, eu entendo que o Senhor lhe revela o quanto é o tamanho do seu vaso. Por exemplo, para uma determinada pessoa, se você conversar com Deus, ele vai conversar com você naquele nível. Se for outra pessoa, ele vai conversar com você em outro nível. Então, nem tudo ele fala da maneira como foi lá no sonho da Eren. Porque a Eren tem um nível, então tem que ter um outro nível maior ou menor. Aí ele fala conforme a pessoa consegue entender, né? Então, veja só. A Vicky, ela tem um sonho sobre que ela foi levada no primeiro dia da criação. Aliás, no dia que... Não no dia da criação, no 6º dia, né? Quando Deus fez o homem e a mulher e Satanás tentou a Eva. Aí ela falou sobre as trevas, ó. As trevas, ela não pode ser coexistente com Deus. Ela não é eterna e coexistente. Senão ela seria um Deus também. Deus, ele criou as trevas como possibilidades. Então, tinha as possibilidades. Por quê? Para poder ter o livre-arbítrio, a escolha, né? Para poder haver a escolha, então tinha aquela possibilidade das trevas. Então, um irmão que escreveu aí a história de Melquisedeque, muito inspirado e tal, o povo pensa que é um escrito antigo, mas não é. Ele fez uma interpretação muito interessante sobre como foi que o inimigo ambicionou as trevas, né? Então, essas trevas, ela só tinha aquelas possibilidades que hoje estão aqui, né? As possibilidades que estavam lá nas trevas no início são as que se materializaram. Só que elas vieram se materializar porque os espíritos que caíram, coletaram elas e trouxeram para a realidade. Porque os anjos, eles coletam as coisas, né? E eles se transformam naquilo que eles aprendem. Então, por exemplo, um anjo puro, que está santo de Deus, eles não podem ter contato com o mal, senão eles capturam o mal para eles, né? Então, o Satanás quis contemplar o mal e capturou o mal. Então, eles na batalha espiritual, né? Os anjos de Deus têm que manter íntegro, né? É por isso que eles têm toda a armadura e proteção, né? E a outra coisa também, por exemplo, a gente não sabe, tem uma doutrina aí da pré-existência, que as pessoas estavam lá na batalha e tal. Eu acredito que Deus já tinha nós em conta, os escolhidos, para esse tempo, e todos os escolhidos durante o tempo da história, porque Deus já pensava em nós antes de criar todas as coisas. Junto com Jesus, eu creio que depois que ele declarou Jesus, né, como cordeiro para ser morto antes da fundação do mundo, e como palavra, né, se a palavra, em verbo encarnado, ele já na sequência já pensou em nós. E eu acho que ele pensou em nós antes de criar os anjos, antes de criar Satanás. Porque quando ele criou os anjos e Satanás, os anjos que depois se tornou Satanás lá, ele achou que ele era o principal, né, que ele podia dar tudo e tal, mas Jesus já era o principal, né, antes de tudo, porque Jesus é eterno.
Então, quando ele vê nós agora, ele tem muita raiva. Porque nós somos um mistério que ele não contava com isso. E os 144 mil, o povo é um mistério que aí se assusta, entendeu? Eles não sabem o que é isso. Eles não entendem. Então, por isso que eles tentam derrubar, tentam qualquer coisa. E o Senhor falou que não vai, não tem condição. Então, nós temos que manter firme que ele vai ser derrotado totalmente. Então, o que nós precisamos é só gerar o filho varão em nosso coração, né? Esmagar o bicho da carne, porque quando a serpente nossa foi expelida, né, o irmão Geraldo já teve até um sonho também, eu já tive um sonho, cada um vai expelir por um lugar, né? Eu via várias pessoas no meu sonho expelindo a serpente é a imagem de Satanás que se formou em nós pelo fruto do bem e do mal, entendeu? É como se ele comeu o fruto, passou uma serpente para cada um de nós em toda a descendência. Então, quando nós vomitar, a minha serpente, eu não sei se estava eu e a Angie assim, eu sentado, deitado, e ela sentada assim, e a gente estava conversando, e eu acho que a minha saía da perna, dela não saía, acho que saía da barriga ou da perna. Então, cada um vai expelir por um lugar. Então, nesse dia vai ser o dia do perdão, é o Yom Kippur. E é o dia que também nós vamos ser transformados, e vai acontecer tudo isso aí. Então, tem as primícias, né? Amém, né? 144 mil e depois o arrebatamento, né? Então, nós estamos aí na sequência, e eu fui rever todos os cálculos do Gil Santos sobre o Nibiru. Eu acredito que o Nibiru existe, que ele está vindo, né? Porque estão filmando 2 luas. Vocês já viram os vídeos de 2 luas lá? Parece um sol brilhante atrás da lua. Então, sim. Eu acredito que existe, que ele vai vir e ele tem 50 vezes o tamanho da lua. Presta atenção, uma lua de 50 vezes bem na cara da gente. Isso vai causar um terror que vai cumprir aquela palavra de Lucas, que os homens desmaiarão de terror em vista das coisas que vão acontecer. Então, eu penso, né, eu fui ver lá as datas que o Gil Sardo colocou. Tudo que ele disse que ia acontecer em 2023 ia acontecer em 2024. E tudo que é para acontecer em 2024 vai ser em 2025. Então ele errou por um ano, 2 anos, por aí. Viu, pastor Lucas? E a impressão que dá é que o Nibiru, ele é tipo, ele parece ser extradimensional. Parece que ele aparece, desaparece, parece que já está aqui e não está. Entende? É uma coisa sobrenatural. É uma coisa sobrenatural, e eu acho também. E esses chentreios que eles vinham colocando na atmosfera também, faz parte do plano maligno de esconder, entendeu? Porque eles devem ter algum produto químico porque assim, dependendo de como você coloca um produto químico, você vê uma imagem ou não, porque ele filtra. Então é muito estranho que apareça em algum lugar, outro não. Então deve ser muito chentreio aí que eles já vinham colocando. Eu já vi do chentreio para esconder o Nibiru, já vi isso também. Então, porque, eu vou contar para vocês. No Fantástico de 1990, por aí, na época do Windows, do primeiro Windows, teve um Fantástico que dizia assim: tem um cometa que foi descoberto que se colidirá com a Terra em 2025. Aí depois, nunca mais eles falaram mais nada. Então agora estamos na época, né? Naquela época faltava muito tempo, 30 anos, 35 anos ainda, 1990. Então, nós estamos aí. Estamos à espreita de muita coisa, à espera de muita coisa, né? Vamos lá. Então, o primeiro dia da criação, né? Aqui tem uma observação, né? Mas acho que essa aqui eu já fiz, né? Sobre a luz, né? Tá, já falei isso aqui. Vamos lá. O primeiro dia. Após esse cataclisma nos céus e na terra, Deus, né, precisou restaurar a sua criação, criando a luz material e fazendo separação entre a luz e as trevas. Então, antigamente, não tinha a luz como ela é visível, né? Ou, pelo menos, tornou visível para nós, os seres humanos, ou os seres criados, a capacidade de ver o espectro visível, porque tem a parte que a gente não vê, infravermelho, ultravioleta, a gente não vê. Então, quando ele diz haja luz, né? Porque quando você vê um espírito,
Ou se ele é trevas, ele vai manifestar trevas, mas se ele é luz, vai manifestar luz. E como ele está fora desse espaço aqui, esse local que nós estamos, é como dentro de uma gelatina. E eu fiz uma figura aqui, até para vocês verem. Deixa eu ver aqui, Guerra Celestial. Eu pedi a inteligência artificial para fazer. Deixa eu ver. Espera só um pouquinho. Acho que... Nós estamos dentro de uma... Nossa, cadê? Era para estar aqui, Jesus. Onde foi parar? Espera só um pouquinho. Caramba. Nós estamos dentro de um espaço-tempo que ele é como se fosse um cubo mesmo, uma geleia, e os espíritos estão fora. Então, quando eles se manifestam aqui, ele se manifesta na dimensão, aí você vê fora uma luz que vem de fora, e aquela luz, ela se confunde com a luz material. E a gente não sabe distinguir se ela é material, se ela é espiritual, mas eu acho que dá para ver. Nossa, onde é que tá? Eu tinha mandado colocar aqui. É tipo aquele hipercubo, pastor Lucas. Eu mandei fazer um outro, mas agora eu não sei onde tá. Pois é, eu mandei fazer outro. Poxa vida, eu mandei fazer outro, perdi. Tá aqui no computador. Mas tudo bem. Depois, se eu achar, eu mostro. Vamos continuar. Bom, vamos lá. Então, após esse grande cataclismo nos céus e na terra, Deus precisou restaurar sua criação, criando a luz material e fazendo a separação da luz e as trevas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus criou esse espaço-tempo, esse cubo que já tinha um mundo celestial, o mundo de Deus, o mundo dos anjos, e Deus cria esse mundo aqui. E aí, ele viu a luz, e viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Porque antes não tinha como fazer separação entre luz e trevas. Né? Não tinha como. Né? E outra, toda essa linguagem também está mostrando a linguagem espiritual. Porque também, como não tinha trevas, não tinha outra possibilidade a não ser Deus, então não tinha trevas, nem espiritual, nem material. Aí agora, como o Satanás caiu, então ele gerou a possibilidade espiritual e gerou a possibilidade material também. A luz sobre a superfície era constante, não havia noite, né, naquela terra que a gente viu, pois ela estava inclinada na direção do seu plano equatorial. Por essa razão se dizia tarde e manhã, porque antes não havia noite sobre a superfície da terra. Toda a terra era iluminada de forma parecida como são iluminados os polos, né? Então nós estávamos naquela terra que eu mostrei aqui, né? Aqui, ó. Essa terra da direita aqui. Né? Aí ela vira para cima aqui, ó. Pum, o eixo vira para cima. Ó. O eixo está apontado para o sol e ele vira para cima. Aí começa a ter dia e noite, entendeu? Luz e trevas. Tá? Então, isso foi com a queda, né? Queda de Satanás. Bom. Foi nessa época que surgiu a noite pela primeira vez. Então, Deus começou a restaurar a terra. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, né? E haja separação entre águas e águas. Então, a expansão é a terra, né? E Deus fez a expansão e fez separação entre águas e águas, que está embaixo da expansão, e as águas estão em cima da expansão. Ah, não, essa expansão aqui é o espaço, né? É o espaço entre o céu e a terra. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã no dia segundo, né? A terra estava, nesta época, toda junta por Deus em um só continente chamado Pangeia, se localizava ao norte. Os restantes das águas se chamava Pantalassa. Esse aqui é por causa do nome que hoje usa, né? Eu estou
Tô dando os nomes, que esses nomes são modernos, não estão na época. Na época lá não tinha esse nome, só que eu estou usando para a gente entender, né? E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chama Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas mares. Né? Ao juntar a terra num só lugar, Deus deu ordem para que toda a terra produzisse vida vegetal. Aí, terceiro dia. E disse Deus, produz a terra verde, a erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã do dia terceiro. Ó. Sempre tarde de manhã, porque ele não colocou o sol, né? Então, outra coisa, como a terra é um reflexo do céu, por que Deus está dando ordem para criar as águas, para separar as águas, a terra, e para produzir erva? Porque lá no céu já tinha erva, né? Já tinha todas as coisas, né? A terra está sendo copiada, né? O céu está sendo copiado na terra, né? Porque ele vai para o paraíso, né? Mais tarde. Nesta época, o sistema solar ainda não estava organizado, apesar do Sol já existir. Então, Deus começou a organizar o sistema solar. E Deus agiu luminares na expansão, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, né? Isso aqui já é as festas de Deus, né? E como ele colocou o Sol e a Lua, para lembrar nós de Jesus e da igreja, né? Da noiva, né? E fez Deus grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, né? E Deus pôs a expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom, e foi a tarde e manhã do dia quarto. Então aqui, ó, né, ele falou do dia e da noite, mas ele ainda colocou tarde e manhã, né? Depois ele ordenou os planetas no sistema solar, criou a Lua, a estrela da alva, e começou a aparecer apenas no início e no final da noite, isto é, no pôr do sol e no nascer do sol. Ele já tinha perdido seu lugar de destaque no céu, quer dizer, então a estrela da alva, que é Vênus, né, ela deve ter sido resultado, né, da choque do Nibiru, que formou a Terra, a nova Terra e a Lua. E o Vênus apareceu também nessa época, porque esse livro aqui, ó, Mundos em Colisão, ele é até um livro proibido e tal, o povo não gosta, porque contradiz as teorias da NASA. Ele fala disso, quando foi que foi formado o planeta Vênus, né? E hoje, na bruxaria, eles usam como símbolo de Satanás, tá? Por causa que ele forma, a trajetória dele no céu forma um pentagrama, tá? A trajetória do planeta Vênus no céu forma um pentagrama. Depois de organizar o sistema solar, ele deu ordem para que as águas produzissem os animais e as aves que voam também. E produz águas abundantemente répteis de alma vivente, foi as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. Toda ave de asas, né, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, na Bíblia, eles chamam até o morcego de ave, porque ele voa. Então, na Bíblia, tudo que tem asa e voa é ave, tá? Só que o morcego é mamífero. Produziram conforme, e todas as asas, e viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem na terra. Foi a tarde e manhã do dia quinto. Então, se você for olhar pela teoria da evolução, aqui tem uma sequência bem diferente, tá? Mas eu prefiro a sequência da palavra de Deus. Porque os negócios da teoria da evolução, para mim, já caiu por terra, eu já consegui encontrar tanto furo que eu não dá. Antigamente eu aceitava, eu achava que dava para encaixar, mas não. Até esta época... É interessante que o Vênus forma um pentagrama, né? Eu não sabia disso, pastor Lucas. Forma, a trajetória dele... Nossa, não sabia, né? A trajetória dele no céu forma um pentagrama, e por isso que os bruxos, aquele Bafomé lá, a cabeça do Bafomé, é um pentagrama. Então, os bruxos, usam o Vênus para representar o anjo caído e Satanás, aquela coisa toda. Então, até esta época, a Terra já estava com aproximadamente 4 bilhões de anos. Eu estou usando a datação geológica, tá? Então, 4 bilhões de anos para trás, né? Então, a Terra se formou.
Conforme as datação das rochas, que pode não representar a verdadeira idade da Terra. Então, por que as rochas podem não ser a verdadeira idade da Terra? Preste atenção. Vamos fazer o seguinte, vou pegar uma madeira, certo? E fazer uma cadeira. Tá? Então, que dia foi feita a cadeira? Sei lá, uma semana atrás. Mas quando foi feita a madeira? Há centenas de anos atrás. Vamos pegar uma árvore de 100 anos aí, um carvalho. Pego um carvalho de 100 anos e faço uma cadeira. Então, se eu examinar a madeira da cadeira, eu vou dizer que a cadeira tem 100 anos. Mas se eu fiz a cadeira semana passada. Então, a rocha, ela pode não representar a idade da Terra. Por quê? Ela ter vindo de outro lugar. E formou a Terra. A Terra é a cadeira. Certo? A rocha veio, pum, se chocou aqui e caiu na Terra. A Terra é a cadeira. Então a Terra pode ter uma semana e a madeira pode ter 100 anos. Então não tem lógica, essas coisas da evolução não tem lógica. É porque falta gente para incomodar eles nas perguntas. Se você tiver numa aula, bota o irmão Geraldo assim, que gosta de fazer pergunta que nem eu, bota o irmão Geraldo assim num curso de evolução, e nós começamos a fazer pergunta nós dois, nós acaba com o curso. Entendeu? Porque o povo é passivo, o povo não pergunta, porque é cientista, faz ramalanche, eles falam a verdade, entendeu? Eu não fico nessa posição, eu não fico. Aí todo mundo, o Einstein era um gênio. Eu falei, ué, por que eu não posso ser um gênio também? Eu sou mais inteligente que o Einstein, eu escolhi Jesus. Brincadeira. Entendeu? Então, essa questão de idolatrar o homem, e as pessoas, quando eles dão uma palestra, uma coisa, as pessoas ficam com medo de fazer pergunta. E eu não tenho medo, não. Não tenho medo, não. Eu vejo os furos das falas, eu já abro a boca e pergunto. Pode falar, pastor Jean. Não, eu acredito, pastor Lucas, que o cristão ele tem uma capacidade intelectual maior que a normal, sabe? É maior mesmo. Né? Na questão de percepção do sobrenatural e tudo mais, com certeza. O verdadeiro cristão com o Espírito Santo tem. Não? Porque tem muito cristão aí que está levado pelos homens e está precisando se converter, mas o verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo vê as brechas na hora. Ainda mais se você conhece bem a palavra de Deus, você vai ver na hora que ele der uma explicação que não vai bater. Você vai perguntar. Foi como eu já acabei um monte de palestra, né? O pessoal fica incomodado, quer me bater. No meio da palestra lá, eu faço pergunta. Mas vamos lá. Depois que os mares e as águas produziram seus animais, Deus deu ordem para que a terra produzisse seus animais. Então, tá vendo a sequência? Primeiro as águas, depois os animais. E produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil e férias, conforme a sua espécie, assim foi. E fez Deus as esferas da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie. E todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Após a criação dos animais, Deus decidiu fazer uma criatura a sua imagem e semelhança para ser adorado de uma forma diferente daquela que os anjos adoravam. Então, ó, Deus, ele nunca falou que os anjos eram imagem e semelhança dele. Ele nunca falou isso. Na Escritura não tem nenhum relacionamento de dizer que os anjos são imagem e semelhança. Falam que os anjos são filhos de Deus. Filhos porque foram criados por ele. Saíram dele, são emanações. Os judaísmos falam que os anjos são emanações de Deus, né? Seres emanados de Deus, né? E tem várias categorias. Tem os da emanação, os da criação. Tem 5 ou 7 categorias de anjos, até chegar nos da formação, que são os nossos, da nossa era. Antes da formação tem a criação, e antes da criação tem a emanação, e tem outra, tem 5 categorias. Aquele judeu que faz o contraste lá do coisa, que eu não gosto muito dele, porque ele não crê em Jesus, mas ele fala muita coisa interessante. Então vamos lá. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Então, vamos lá. Após a criação, Deus decidiu fazer uma criatura. Isso aqui eu já li. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre o réptil, sobre a terra. E criou Deus o homem a imagem, e a imagem de Deus o criou. Então, por que Deus está dando ao homem a prerrogativa de dominar sobre tudo? Claro, porque se a terra é um espelho do céu, quem domina o céu é Deus. Então, a imagem de Deus tem que dominar quem? A terra. Entendeu? Porque a terra é o espelho do céu, Deus domina na terra,
E Deus domina no céu e o homem domina na terra, porque o homem é mais semelhante de Deus. E isso causou ciúme. Entendeu? Porque o Satanás, ele tinha que cuidar dos louvores do céu, ele tinha perfeição e categoria elevada para uma função elevada, não para um domínio total. É diferente. É diferente você ser o primeiro-ministro, né, ou o chefe da Casa Civil, é diferente de ser o presidente. Não é? Você tem uma função elevada, mas não domina sobre tudo. E aí causou ciúme. E disse Deus, façamos a nossa mais semelhança, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil. Então, deu tudo. E os animais, né? Lá no céu, os animais representam as categorias dos anjos, né? Então, se Deus domina sobre a categoria dos anjos, os homens aqui na terra dominam sobre os animais. Porque os anjos, eles também têm uma semelhança com os animais na terra, né? E criou Deus o homem mais semelhança, Deus o homem criou. Então, por isso que Satanás foi procurar o quê? A serpente. Depois de ter dado todo o domínio da terra ao homem, abençoou o homem e ordenou que se multiplicasse sobre a face da terra. Aí, ó, por isso que fala que o sexo não é pecado. E a Igreja Católica coloca o sexo como pecado. Por quê? Porque Deus deu ordem de ele se multiplicar. E como que ele ia se multiplicar? Sem a relação sexual. Se ele já fez um homem e a mulher, então ele podia se multiplicar. Então, multiplicar e multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. O problema é o sexo fora do casamento. Dominar sobre os peixes do mar, e repete tudo de novo, ó, sobre todo animal que disse Deus. Você tem dado toda a erva que dê semente. Aí, ó, o homem só comia erva, o homem era vegano. Depois do dilúvio, ele se torna carnívoro. Que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto e que dê semente serve usar para o mantimento. Tá vendo? O homem comia fruto e erva. E os leões e os outros animais também não eram carnívoros. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra que há em vivente, toda erva veio de céu para o mantimento. Então, até os animais, ó, toda ave, todo réptil e todo animal da terra também comia erva. Então, o leão comia erva, o elefante comia erva, todo o tigre comia erva, tá vendo? E viu Deus que quando tinha feito era bom, foi à tarde de manhã. E foi depois que eles começaram, depois da queda do homem, os animais começaram a se devorar, né? E depois do dilúvio, o homem começou a comer carne, né? E os nefilim já comiam carne humana, né? Nessa época a Terra estava com 4,5 bilhões de anos. Aqui eu usei a contagem de anos que a NASA tem, né, para a idade da Terra, pois foi somente nos últimos tempos desse período que surgiu o homem cerca de 250 mil anos atrás. Então, se você contar os Anunnakis, os primeiros anjos caídos e as civilizações, você procura aqui, lista dos reis da Suméria. Aí você vai ver aqui. Aqui, ó. Ó, nessa tábua aqui, ó. Olha, nessa argila aí, ó. Tem o lista de reis das Sumérias aqui, ó. Dá 28.800 anos foi o tempo que reinou esse anjo caído aqui, ó. De 454.600 até 380. Então, ó, você vê que tem milhares e milhares de anos de anjo caído aqui, ó, reinando, ó. Certo? Então, Deus fez o homem normal e pôs o jardim do Éden, mas ao redor, não, tinha alguma civilização anterior, ou estava vindo de algum lugar, porque essa contagem aqui, se ela for certa, né, e nós estamos confiando que também aqui não... Então tem, aí eu coloquei aqui, ó, e esse homem, entre aspas, aqui, ó, homem, entre aspas, é um homem formado pelos inimigos. A tentativa de criar um homem, né? Surgiu cerca de 250 mil anos atrás. Então, se você pegar essa lista dos sumérios aqui, ó, você vai contando os anos para trás, você monta uma história também.
Aí tem antes do dilúvio e depois do dilúvio, ó. Tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, não. Mas pode procurar isso aqui. Eu vou até fazer um print aqui e deixar. Deixar aí para comentários. Vou salvar aqui. E é como se fosse egípcio, pastor Lucas, vai só sumério mesmo, uma coisa suméria. Não, é só sumério. Uma visão suméria, né? Tá. É. Os sumérios vêm bem antes do Egito. Tá? Bom, vamos voltar para cá. Então, assim os céus e a terra e todos os seus foram acabados. Observe que os céus e a terra estavam organizados em paralelo. Então, por exemplo, quando você vê que Deus está separando o céu e a terra aqui, as águas, ó, a queda angelical acontece do 1 para o 2, né? Mas se você vê que viu Deus que era bom, a porção seca, tem um dia que Deus diz que não era bom, ele não fala, tem um dia que ele fala 2 vezes que era bom, e um dia que ele não fala ele não fala nada. Peraí, deixa eu ver qual que é. Viu Deus que era bom, acho que é o terceiro dia que ele fala que eu vi Deus que era bom. Ele fala 2 vezes. Peraí. No terceiro dia ele não fala. Não. Deixa eu ver aqui. Primeiro dia ele fala, né? No princípio do Senhor, peraí, deixa eu ver aqui. E a serva chamou ele. Foi tarde de manhã do primeiro dia. E viu Deus que era bom, né? Deixa eu ver. Então, no segundo dia que ele parece que ele não fala, deixa eu ver aqui. A terra sem forma. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Haja luz, viu que a luz era boa, né? Aí, peraí. Foi tarde de manhã dos dias segundo. No dia segundo, ele não fala que é bom. É o verso 6 e o verso 8. Não fala que era bom. Ele vai falar que era bom no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. Entendeu? Entendeu ou não? Então, do verso 6 ao verso 8, ele não está falando que é bom. Por quê? Porque nessa época, os anjos caídos estavam fugindo, escapando, ou para as águas, ou para o espaço. Entendeu? Como é que é, pastor? Então ele fala que é bom só no terceiro dia em diante? No primeiro, no terceiro, no quarto e no quinto. No terceiro ele fala 2 vezes. No terceiro 2 vezes, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é no terceiro que ele fala. Tem um dia que ele fala 2 vezes, tem que procurar. Tá. Aquela questão aquele rabino do contraste fala isso, né? Ele fala isso. Por quê? Porque quando ele estava fazendo a separação das águas, de cima as águas de baixo, os anjos caídos estavam fugindo para o espaço e para as águas. Entendeu? Então, esses reis aqui, que eram tudo anjo caído, ó. Daí fugiram das águas para cá, é isso, né? Eles fugiram para o espaço. Para o espaço, tá. E para o interior das águas. Tá. Porque essas águas, pastor Lucas, dá a impressão que também pode ser as galáxias, aquela movimentação toda, né? Não, existe águas acima do espaço. Acima, as águas acima. Né? Porque assim, se a Terra é uma cópia do céu, ó, pensa lá, a superfície da Terra é a superfície do céu. Então, existe um céu na superfície da Terra. Então, existe um céu na superfície do céu. Entendeu? Então, se aqui tem águas em cima da superfície das águas, em cima da superfície da Terra, lá no céu tem águas também. Porque quando eu fui arrebatado para chegar na sala do trono, eu não conseguia entrar, e eu passava por um rio de águas na subida. Depois que eu entrei no mundo celestial, eu passava por um rio de águas para chegar lá. Foi a única vez que eu...
Nessa época era novo crente. Entendeu? Por isso que eles falam águas de cima, água de baixo, porque tem as águas aqui das nuvens e a água dos oceanos, e lá no céu é a mesma coisa. É bem interessante isso. Pode ser, parece que até tem a ver com os céus, né? Primeiro, segundo céu, né? A divisão das águas acima, né? Uma coisa assim, né? É. Após criar o homem, o Senhor Deus santificou o sétimo dia e descansou de toda a sua obra. E havendo Deus acabado o dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Desta forma, Deus concluiu toda a sua obra. Essa é a origem dos céus e da terra quando foram criados. Em que o dia em que o Senhor fez o céu e a terra. Gênesis 2:4. Sabe por quê? Quando a Eren vai para lá, ela vê um céu lá no céu. E ela vê um sol. E tem um sonho que ela fala, eu sei que esse sol és tu, Senhor. Entendeu? Deus, ele está presente conversando com ela, Jesus está presente com ela, e Jesus é também o sol do céu. Tem que olhar lá nos sonhos dela. É bem engraçado isso. Né? É bem interessante isso. E tem o rio da vida. Tem águas lá no céu. Aí Jesus, aí ele falou assim, que tem um sonho que aí ele fala assim, Senhor, eu pensei que aqui tudo era esfumaçado e tal, que a gente aprende que o céu era... Não, isso aqui é bem sólido, né? Porque aqui tudo é bem sólido. É igual aqui. Não é uma coisa etérea. Bom, então aqui nós temos a nova versão do Jardim do Éden, né? Porque ele existiu na terra anterior. Então agora, ó, o Jardim do Éden recebeu uma nova versão com a criação do homem. Aí começa a Era dos Homens, né? A Era dos Homens se inicia com a criação de Adão como primeiro homem posto para viver no Jardim do Éden. Devido ao materialismo e ao evolucionismo, muitos não acreditam que a história de Adão é literal, mas é. A razão disso é que muitos não possuem experiência espiritual suficiente para entender que a dimensão material é apenas uma parte da realidade. Até mesmo alguns cristãos não conseguem compreender como a história de Adão se encaixa no escopo da ciência. E para não se sentirem envergonhados na sociedade, adotam a visão científica do evolucionismo. Esse tipo de cristão não dá testemunho da palavra de Deus como verdade e arranjam desculpas para acreditar no homem ao invés de acreditar em Deus. Esses cristãos se tornam progressistas e humanistas. O cristão verdadeiro que já teve experiências espirituais profundas e reveladoras sabe que a realidade espiritual está além da realidade material e que essa realidade material é apenas uma analogia daquela realidade espiritual que é superior. Híbridos. Então acho que isso aqui fica para semana que vem, né? Tá? Se não dá problema, já são 1 hora de aula. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma coisa que não entendeu, ficou confusa? Porque assim, ó, vocês não acham estranho que o Senhor tenha feito só um jardim num local e não colocado o homem em toda a terra? Se ele criou novo céu, nova terra, não, no caso, nova terra, né? Se ele organizou a terra, por que ele não colocou o homem na terra inteira? Ele colocou só no jardim. Parou para pensar ou não? Porque Pois é, pastor Lucas, eu fico pensando, né, que o Jardim do Éden, ele faz parte da Guerra Celestial, né? Ele é um projeto de guerra. Uma embaixada de Deus na Terra, é uma embaixada. Sim, sim. Então o embaixador mora na embaixada, não mora em toda a cidade. Entendeu? Porque quando Adão sai do Éden e o Caim abandona a família, ele encontra mulheres para se casar. E eu fui ver, foi depois que ele matou Caim, que ele matou Abel, ele fugiu para a terra de Nod e lá ele se casa. E onde que ele achou essa mulher? Então já era da descendência da criação dos malignos. Os malignos tentavam criar os seres humanos. E aí por isso que começa uma raça perversa. Porque lá no sonho da Eren, depois, ele fala que aquelas 7 nações que Deus mandava destruir quando invadia as terras, era a herança da serpente, que a serpente tinha criado ela. Era gerado dela.
Então, Eu acho que foi muito fácil para os anjos caídos cooptarem a descendência de Caim, né, pastor Lucas, também. pois é. Por ele estar, por ele ter sido amaldiçoado por Deus e tudo, né? Mas depois se misturou tudo, depois se misturou mesmo. Depois aí o pecado tomou conta. Eu acho que hoje, por exemplo, hoje nós temos uma porcentagem de alguma coisa. É claro, depois do dilúvio, só teve Noé, né? Mas Noé era puro. Agora a gente sabe se a mulher dele era pura. Cão sem Jafé. Por que o cão ele era perverso? E o Jafé e o Sem não era. Eu acho que teve ali uma descendência caída ali, teve, eu acho que um gene, né? Eu acho que a genética tinha passado para alguma coisa. É uma discussão. Aí provavelmente aquele gene se manifestou em gigantes também, né, pastor Lucas? Pode ser isso também, né? Pode ser mesmo. O Egito, gente, o povo do Egito tinha descendência de serpente. Porque o reino do Egito começou com um reino de serpente. Vocês viram aquela aula que eu dei? A aula dos reinos das serpentes? A China, América Central, o Egito, entendeu? Pode falar, João Geraldo. Paz, irmãos. Eu não tinha dado paz naquela hora. Eu andei pesquisando, que eu era muito curioso. Eu sou aquele cara curioso até demais. E eu fui pesquisar com quem Caim casou. Eu achei procurando, e Caim casou com a própria irmã dele. Que Adão não teve só os 2 filhos, teve várias filhas e filhos. E Caim casou com a sua própria irmã. Muitas pessoas achavam... O Abel também casou com a própria irmã. Mas eu quero dizer assim, mas como Caim ele já tinha fugido, os historiadores, os teólogos, não colocam que tinha uma raça de serpente na Terra. Então é por isso que eles colocam que ele casou com a própria irmã. E eu acredito que o Abel casou com a própria irmã, mas o Caim não. Porque lá no livro de Jubileu, fala, se você for ler os livros de Jubileu e de Jazer, fala das esposas deles, da esposa de Sete, da esposa de Caim, da esposa de Abel, mas eu não sei. Lá no Flávio Josefo, o Flávio Josefo diz que Caim procurou os anjos caídos, quando ele fugiu. Um parágrafo desse tamanho, de 3 linhas. O Flávio Josefo fala. Fala. Uhum. Que Caim foi atrás dos Néfilins, ele fala. Eu peguei na biblioteca o Flávio José, né, eu tinha um livro, eu ainda tenho ele aqui em PDF, em Word, na verdade. Então, eu não sei. Então, não são coisas para discutir. Porque é o seguinte, gente, por que o inimigo consegue tanto recurso contra a humanidade? Ele consegue manipular a carne, é claro, a carne é carne, né? Adão pecou. Mas tem raças de pessoas que são, assim, terrivelmente estranhas. Foi descoberto um povo que morava numa caverna, lá na região árabe, que ele adorava um Satanás. Eles tinham os olhos até meio amarelados. Então, os missionários que ficam procurando pessoas para evangelizar no mundo, as tribos que ainda não foram alcançadas, relatam essas coisas. O Deus deles era o Satanás. E tinha uma tribo, e o herói era quem mentia. Tem relatos de pessoas que foram evangelizar. Quem mentia mais era mais herói. É estranho, gente. Tem muita tribo estranha. Procura lá as etnias estranhas que existem no mundo. Você que é curioso, irmão Geraldo, você vai ver que tem cada coisa estranha que você fala, meu Deus, será que isso veio de Deus? Mas é isso aí. Bom, pode comentar mais coisas, se quiser comentar. Hoje eu tô meio a semente da serpente, né? Seria esse gene aí, estranho aí, né? Que parece que tem uma tendência para o mal, né, pastor Lucas? A gente parece que chega a essa conclusão, né? Mas agora tudo é possível a reversão, né? Tem tudo isso, né? Não, tem a reversão, porque tudo partiu de Deus, né? Até o próprio Satanás partiu de Deus, né? Ele não tem autoridade absoluta. Se Deus quiser reverter, reverte. Mas eu acho estranho. Sério.
acho que eles terem muitas raças, muitos costumes, né? Dizem que canibal é Caim, Abel, canibal. A palavra vem que Caim comeu Abel. E no livro de Jazer, ou no livro de Joel, fala que ele quis beber o sangue de Abel. Porque você vê que Deus ele protegeu, né? A linhagem ali de Sete até Noé foi protegido. Mas mesmo assim ainda saiu algum gene ali, né? Aí depois você vê Jesus Deus ter feito ele só com o gene da mãe e ter dado dele, porque de repente tinha alguma contaminação, né? Olha, tem uma coisa, a gente sabe que tem uma coisa aí, né? Não, e só o fato do Messias ser de Davi, da descendente de Davi, e aquela Talha tentar matar todos os descendentes de Davi, é uma coisa totalmente maligna. A própria Jezabel também, que se infiltrou, ela não era judia. Ela casou com Acabe, ela não era judia. Ela se infiltrou no reino. E era uma potestade. E eu acho que a nação ainda mais pura seria de Israel, né? Se você for ver assim, né? A descendência mais direta de Adão seria de Israel. Uhum. Mas mais próxima de Adão, né? Mas ainda teve como é que eu posso dizer? A contaminação lá no livro de Esdras, né? E a questão ainda da gente, ainda pode ter, termos a descendência da tribo de Israel do norte perdida, né? Tem tudo isso, né? Então... o negócio vai muito além, às vezes, né? Meu Deus. Os historiadores, eles não conseguem compreender certas linhagens, eles não encaixam, eles não conseguem encaixar. Porque eu acho que anjos caídos vieram para a Terra, então eles não conseguem colocar como se fosse dentro de uma raça que se procriou, entendeu? Você pode ver, aqui, a lista dos reis sumérios é um mistério para os historiadores, está escrito aqui, Complicado. Dá mais de 240 mil anos para trás. E ali na questão do Éden, ali foi um reset também, né, pastor Lucas? Foi um reset na história, né? Foi. Então a coisa, né? Agora muitos dizem de uma história anterior, tem muita coisa, né? E outra, nós vamos entrar no milênio. Vocês não sabem que o milênio também vai ser um reset, mas um reset de Deus. Muita coisa dessa época aqui vai ficar esquecida no milênio. Provavelmente muita coisa se esqueça mesmo. É verdade. Vai. Porque Satanás lá no milênio, ele vai juntar um povo novo, ele vai cercar o arraial e vai descer fogo do céu, não vai ter outra batalha da Armagedon. Vai ser só uma reunião de fogo do céu e pronto. E eu pensei que diabo e Satanás eram pessoas separadas, são duas pessoas diferentes. Porque o Satanás não é um só. Não é um dragão só. Tem 3 dragões. Lá em Isaías fala serpente que está no mar, serpente da terra e serpente do ar. Quer ver? Sim. Pode ser até a questão do pentagrama, que são os 5 demônios principais ali, né? Lúcifer mais 4, tudo assim, né? Pode ser. Que seguiram ele, né? E tudo. Deixa eu ver aqui, E o Senhor castigará com a sua dura espada. Aqui. Isaías 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada. A grande e forte, o Leviatã, serpente veloz. Então, serpente veloz, serpente que voa, né? O Leviatã, serpente tortuosa que anda na terra. E o dragão que está no mar. Os ares, a terra e o mar. 27, primeiro versículo. Para ser veloz tem que voar, né? Então, Leviatã, serpente veloz, é a serpente do ar. Leviatã, serpente tortuosa. A tortuosa anda na terra. E o dragão que está no mar. 3 serpentes. Você vê, ar, né? Tem a ver com o ar, com a terra, e o outro é com, né? Com fogo, né? Água, ar, tem os elementos, né? E eles usam muitos dos elementos, né? Tudo. Ele só não pegou fogo. Aí diz que o Leviatã, ele cuspia fogo, se for ver em Jó, né, pastor Lucas? Também tem. Cuspia fogo, né?
Agora, eles dizem que Satanás, Lúcifer, seria energia, o quinto elemento, o quinto, né? Energia pura. Os outros... Eu acho que o Satanás é o espírito do anjo. E o Lúcifer é a encarnação do anjo, que ele teve um rei, como o rei de Tiro, que se encarnou e se materializou como homem. Entendeu? Eu acho que tem duas coisas. Porque lá em Apocalipse fala quando desce fogo do céu, olha só. Porque tem duas formas de dizer assim, um adjetivo e um substantivo. Lucas, o professor, foi destruído, vamos dizer assim, né? Entendeu? Então, não é um adjetivo, né? Mas, se eu disser Lucas e o professor, é um substantivo. É uma pessoa e outra, aqui, ó. E o diabo, quer ver, ó. E quando acabar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a ganhar a terra. E subir a largura da terra, secará a tal. E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que enganava a terra foi lançado no lago de fogo, enxofre, que está no meio, onde está a besta, lago de fogo e enxofre. Nossa, eu estou tão cansado, não consigo nem ler direito. Onde está a besta e falso profeta, de dia e noite serão tornados para sempre. Então, Satanás, ele é um, e o diabo é outro, porque no verso 7, Satanás é solto, mas e o diabo que enganava a nação é que é lançado no lago de fogo. Então, não sei. E Lúcifer também era mais pré-queda, né, pastor Lucas? Ele era pré-queda, depois virou Satanás mesmo, né? Mas digamos, né, ele mudou a sua essência, é a mesma pessoa, só que ele mudou completamente a sua... Não, eu acho que ele se materializou como homem. Por isso que ele passou a ser chamado de Lúcifer. Porque não, o espírito do anjo caído era Satanás, porque Satanás é acusador, né? Opositor. Aí, como anjo... Aí ele adversário, né? Adversário. Então, eu acho que foi isso, sei lá. Porque Jesus não é o verbo. Quando ele se materializa, ele não se passa a se chamar Jesus. Antes ele era só o espírito. O verbo, a palavra. Ele se materializou. Agora, qual que é a luz de Lúcifer? É a rebelião. A luz de Lúcifer é a rebelião. É você se rebelar contra Deus. Você ser livre para se rebelar contra Deus. Né? Tá bom. Então vamos orar para agradecer. Eu também estou bem cansado. Amém. Vamos. Sabe por que eu estou cansado? Não é nem porque eu trabalhei hoje, não deu quase nada certo. Eu fiz bolei uns negócios lá, fui orar a Deus. Deus me deu a ideia de como fazer a coisa do triângulo do telhado, sabe? Eu não estava conseguindo encaixar. E hoje estava dando muita luta. Foi por causa da luta espiritual à noite. Eu vi se materializando dois nefilim anjo caído aqui. Eles estão vindo mais pesado. Para mim, antigamente vinha espíritozinho, cachorrinho, demoninho, assim, sabe? Agora estão vindo mais pesado. Outro dia veio um dragão. Um dragão voando assim, né? Aí agora veio dois nessa noite aí. Um era um extraterrestre, mas ele só tinha um olho bem no meio, assim. A cabeça de extraterrestre só um olho bem no meio, escuro. E o outro tinha a cabeça achatada, assim, que nem um crocodilo. Mas ele não era cara de crocodilo, era só a cabeça achatada, assim. E ele tinha a pele cinza também. Então, essa noite eu vi esses demônios. Eles passaram o dia lutando contra mim hoje. Deu tudo errado, eu estava tentando fazer, os pregos entortavam. Meu Deus, as mutucas. Na hora que eu estava fazendo a serra, com a serra mais perigosa que tinha, a mutuca pegava justo a minha perna que eu estava apoiando. Meu Deus. Mas a mutuca ali, ó, bzz, e eu cortando com a serra. Na hora que eu ligava a serra, bzz, ela ia na perna que eu estava apoiando para poder segurar a madeira, para desapoiar e a serra pegar meu braço, alguma coisa. E ali em cima também, a mesma coisa que eu fui subir ali em cima. Foi uma luta terrível hoje, mas eu comecei a louvar, né? Eu comecei a clamar ao Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de mim? Eu saí, vim no quarto umas 3 vezes para orar, né? Orei de manhã, orei. Ontem à noite eu senti de orar 2 vezes. Eu vi uma inundação, uma chuva tão forte aqui no Paraná, igual do Rio Grande do Sul. Aí eu repreendi. Eu vi aqui, ó,
Falei, meu Deus, se a chuva chegar nesse tanto, vai... Porque aqui tem uma baixada aqui, nossa, vai virar mar aqui. Aí eu repreendi. E o Senhor colocou para mim orar umas 2, 3 vezes. Eu falei, filho, eu tô sentindo de orar, não sei o que é, senti de orar. Quando eu fui dormir, eu tive uma visão de uma chuva forte, igual aquela do Rio Grande do Sul. Uma chuva de alagar tudo. Uhum. Então, e aí hoje de manhã vi esses anjos cair. Aí eu falei, eu tô todo cansado, até para falar, eu tô com a língua atrapalhada, de tão cansado que eu tô. Você vê que hoje a minha aula tá bem atrapalhada. Pode falar. Essa semana, irmão Lucas, eu tô sendo acordado 2 ou 3 vezes toda noite para orar. Eu também. Teve umas noites aí que eu não tava conseguindo dormir, irmão. A segunda-feira passada, de domingo para segunda, foi uma noite muito difícil. Muito difícil. E eu durmo, do nada acorda. Parece que igual uma lâmpada acende. E aí o sono vai embora, eu acordo. E aí dá sonhos para mim, sonhos, aí eu dobro o joelho e vou orar. Aí daqui a pouco eu volto a dormir, daqui a pouco acontece a mesma coisa, parece que uma lâmpada passa perto de mim e me acorda, sabe? A presença, eu acho que eu sinto alguma coisa, presença, e eu acordo, irmão. É igual a lâmpada que acende, igual aquelas lâmpadas automáticas, que passa o sensor, sabe aquele sensor de presença? Então, eu acordo automaticamente. E aí eu dobro o joelho e vou orar. E assim, já tem vezes que acontece 2, 3 vezes à noite, 4 vezes. Igual assim também. É difícil a noite que eu pego contínuo. Vixe, a noite que eu pego contínuo, eu acordo com o corpo tão renovado. Olha, eu faço café de manhã, 4, 5 horas da manhã. Eu acordo bem renovado, às vezes 7 horas também. Dependendo do dia, quando eu durmo, quanto mais eu durmo bem, eu acordo mais cedo. Quando eu durmo mal, eu fico tentando recuperar a noite, eu venho até, às vezes, 10 horas e ainda estou dormindo, porque estou tentando recuperar o sono. Muita luta. Eu tô achando estranho porque eu sou dorminhoco por natureza, e tô sendo acordado assim do nada. É muito estranho, porque eu não sou assim. É dificilmente eu acordar na noite. Agora tá sendo normal. Antes eu dormia a noite inteira. O jeito que eu fechar os olhos e acordava de manhã. Né? Ontem a Nilva acordou mal mesmo, bem mal. Hoje tá melhor, graças a Deus. Meu Deus do céu. Gente, agradeça aí para nós aí, porque o dia foi bem. Amém. Vou dar oportunidade pro irmão Geraldo aí, então, orar para nós aí. Ora aí. Agradeça, é só simples. Espera um pouquinho aí, irmão. Mas irmão, a gente tem que orar. Nós temos que orar porque as coisas estão difíceis. Tá. Difícil. E eu vejo que o mundo espiritual estão se abrindo. As coisas que antes a gente achava que ia acontecer, está acontecendo agora. E nossos próprios olhos estão vendo. Mas o que a gente falava nas lives antigamente, né? 1 ano atrás, 2 anos atrás. Que o mundo espiritual está acontecendo. Eu comentei com o irmão Lucas aqui algo que eu sonhei que está acontecendo, e logo as pessoas vão ver quem que realmente são cada pessoa espiritualmente. Porque aquilo que ela construiu espiritualmente vai ser revelado. E muitas pessoas vão ficar em choque. Porque está chegando o tempo que vai aparecer visivelmente quem serve a Deus e quem não serve. Por quê? Porque a aparência vai demonstrar quem realmente você serve. E muitos vão ficar em choque. Por quê? Porque Deus faz as coisas, irmão, que a gente não compreende. Só quando for revelado. Eu peço, Pai, hoje, essa noite, que nos dá descanso, Pai. Nos protege dos nossos inimigos, Pai. Nos esconde, Pai, com invisibilidade, Pai. Nos protege nossa casa, nossa família. Que o inimigo não tenha acesso à nossa casa, Pai. Abençoe nossa casa, nossa família, nossa renda financeira. Nos ajuda a prosperar, Pai, espiritualmente e fisicamente. Nos ajuda, Pai, a perdoar. Nos ajuda, Pai, salvar as pessoas, não condenar. Porque essa noite
esses dias para cá, Pai, Tu tem colocado no meu coração mensagens sobre isso. E eu tantas vezes fui reprovado por causa disso. A gente lê, mas quem revela, quem mostra no coração da gente é só Deus. Só Deus mostra no coração, revela a verdade. Muitas pessoas vão ficar em choque porque acreditam numa coisa que foi ensinada para ela distorcido. Mas Deus está nos mostrando, Deus está nos revelando que o amor não condena, o amor salva. O amor não se irrita. O amor, ele traz paz, traz paciência. O amor é tão bom que ele conforta e dá vida. O inimigo vem com a condenação porque ele já está condenado. Por isso que eles querem condenar as pessoas. A gente não deve aceitar a condenação. Porque em Romanos 8 fala, quem está em Cristo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Não há condenação. A gente tem que crer nessa passagem, porque Jesus é amor. E quem está em Jesus está no amor. E não há condenação quem está em Cristo Jesus. Amém? Amém, amados. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos, sim. Obrigado por ter. Vamos para quinta-feira, né? Amém. Até mais. Glória a Deus. Até a próxima aí, né? Vamos ficar atentos, porque os dias estão se apertando, hein? Verdade. Ficar atento, que os acontecimentos estão vindo e a gente não sabe o que é. Sim. Para a criação. Vai começar a acontecer muita coisa, né?